Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram na Vale TV. E o meu programa, As Pessoas Inspiram, é justamente para isso, para mostrar o que as pessoas estão realizando em todo o Brasil, em todo o mundo, e principalmente aqui na nossa região também, e mostrar que é possível fazer a transformação da nossa sociedade, que é possível ter projetos inspiradores, e pessoas inspiradoras aí. Hoje a nossa pauta é falar sobre inteligência emocional. E eu tenho um convidado muito especial, que é lá de São Paulo, o Paulo Henrique dos Santos, Ele é psicólogo, pós-graduado com especialização em gestão de pessoas, desenvolveu a carreira em desenvolvimento de pessoas e organizações, pós-graduado também em neurociência e psicologia junguiana, e atualmente é psicólogo clínico organizacional, mentor, hipnólogo, palestrante, também coordenador do grupo de trabalho de desenvolvimento humano sustentável da Abraps. Tenho o prazer de chamar o Paulo aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao programa As Pessoas Inspiram. Olá, obrigado pelo convite, Eliane. Eu que agradeço, E vamos conhecer um pouquinho mais do Paulo, O Paulo é de São Paulo, como eu comentei, Eu queria que tu falasse um pouquinho, Paulo, da tua trajetória, E como é que tu começou a se relacionar com essa pauta de hoje, que é a inteligência emocional? Olha, desde sempre, eu acho que, assim, o que nos intriga, é o que nos falta, Então, a gente sempre vai atrás do que nos está faltando. E comecei a pesquisar, comecei a notar, assim, o que é exatamente essa inteligência emocional? O que compõe isso? Comecei a pesquisar livros, estudar Daniel Goleman, que é considerado o pai, da inteligência emocional. Comecei a estudar outros livros, que tem aí N derivados, e comecei a notar que não só nas organizações, até então eu trabalhava, em empresas, meu background todo profissional é em organizações, comecei a notar esse gap, nas organizações, e comecei a sentir falta na formação das pessoas, Tanto que os treinamentos, as habilidades, que os treinamentos organizacionais são montados em cima, são principalmente em cima das habilidades sociais, principalmente, Então, são trabalho em equipe, cooperação, liderança, São as chamadas habilidades sociais que o Daniel Goleman chama, que são principalmente as habilidades sociais da inteligência emocional. Saí desse mundo corporativo e percebi que, na prática clínica, também, o que chegava no contexto clínico, também havia essa carência. E mais, no contexto escolar, educacional, também havia muito disso. Entre os jovens, na escolha profissional, eu percebia que havia um gap muito grande. E existe cada vez mais essa necessidade, não tem tantas bases emocionais. Eu não sei se é talvez uma falta de uma base, uma estrutura familiar, não sei dizer aonde está o problema, mas eu senti a necessidade de escrever alguma coisa a respeito. E acabou originando esse livro, que eu acabei escrevendo. É um livro bem direto, objetivo, e com dicas e exercícios, para as pessoas acabarem desenvolvendo, elevando um pouco a sua inteligência emocional.
Maravilha. Mas, Paulo, vamos falar do livro mais para frente um pouquinho, tá? Agora, eu queria que tu comentasse um pouquinho, tu já tinha me dito antes, né, que para ti, assim, tu estás vivendo um momento também de transição, né? E aqui, nas Pessoas Inspiram, né, nesse programa, a gente sempre busca trabalhar também o ser humano, né? Entender um pouco mais do que passa por essa pessoa que às vezes faz um projeto, às vezes tem uma empresa, né? Escreve um livro, que nem no teu caso. E eu queria entender um pouquinho, Paulo, assim, dessa questão do propósito, né? Tu estavas trabalhando por muito tempo na área organizacional, eu acho que ainda trabalha, mas tu estás hoje ampliando um pouco mais a tua visão, né? Indo para a parte clínica. Eu queria que tu contasse para mim um pouquinho sobre como foi esse despertar, então, para essa outra área, né? E como tu estás tentando dialogar nesse momento com esse novo projeto e essa nova visão. A área organizacional parece que tem existe uma data de validade, né? Você chega a uma idade, você expira, né? Então existe um conceito com idade, alguma coisa do tipo. Existe um etarismo, sim, ainda existe o preconceito com idade, e o mercado acaba meio que excluindo mesmo. Então, entendendo isso, eu já fui me preparando, né, para ter uma segunda carreira, e fui exercendo outras funções, né? Fui me preparando para ter essa segunda profissão. A área clínica sempre foi uma segunda atividade que eu exerci, mesmo enquanto eu exercia a atividade organizacional, fui executivo dentro da área organizacional e fui consultor também. Sempre gostei muito de escrevi artigos, né, para revistas, e acabei escrevendo para sites também, fui convidado. Fui fazendo cursos, sempre gostei de fazer cursos, tive a oportunidade, tempo e energia, né, para fazer outros cursos, então fui me requalificando. Veio a pandemia, e aí eu tive a oportunidade de escrever livros, né? Então tem alguns ainda que estão aí no forno. Esse ano ainda vamos ter mais algumas novidades, né? Então escrevi mais algumas coisas, fiz algumas pós-graduações, fiz mais alguns cursos avulsos, então fui me requalificando para ter essa segunda atividade. Quanto ao chamado, né, para ter essa segunda atividade, vamos pensar comigo, Helena. A nossa longevidade mudou, né, ao longo dos anos. Então, vai ser natural daqui para frente nós temos 2 ou 3 profissões ao longo da nossa vida, né? A gente vai se preparar, a gente vai se formar no segundo grau, vamos ter uma profissão, ao longo da nossa vida vamos exercer essa profissão, vamos mudar, né, essa profissão e nos aposentar, ter mais 2 ou 3 profissões, né? Então, a gente vai viver mais quantos anos, né? Então, vai ser uma realidade daqui para frente. É verdade, eu concordo contigo, né? Eu, particularmente, já fiz algumas transições, né, de carreira, e eu acho bem bacana, né, essa questão, Paulo, de a gente poder fazer essas trocas durante a nossa vida, né, de carreira, de profissão, de ter 2 ou 3 profissões também, que eu acho que é saudável, né, e como você mesmo falou, né, a gente está vivendo um outro momento, um momento que nos dá essas novas oportunidades, né, de se experienciar como ser humano, né? E, Paulo, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu estava olhando aqui dentro da tua trajetória profissional, né? A sustentabilidade, né, também está muito forte na tua vida. E como é que tu enxerga? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa conexão da inteligência emocional com a sustentabilidade. Como é que a gente pode fazer aí uma leitura sobre esses 2 pontos?
à medida que a pessoa vai se tornando mais inteligente emocionalmente, eu imagino que ela vai se tornando mais consciente também, né? E vai adquirindo um equilíbrio mais, vai se tornando mais saudável emocionalmente, vai adquirindo uma consciência maior sobre o que é adequado ou não para si e para o meio ambiente, né? Para todos que o cercam. Então, acho que faz todo sentido, né? Porque não é só a respeito de si, é a comunidade que o cerca também. Então, faz todo sentido para mim. E Paulo, assim, ó, pensando agora já na tua produção mesmo, né? Desse livro, então, que tu tens aí para nos falar hoje, que é Elevando a Inteligência Emocional. Eu queria que tu contasse um pouquinho da inspiração desse momento, né? Dessa escrita, né? E o que ele traz, assim, de importante para quem vai iniciar aí uma leitura nunca leu sobre o assunto, enfim, o que é inteligência emocional? Eu queria que também contextualizasse aqui para quem nunca ouviu falar sobre essa temática. Olha, é um livro bem objetivo, não tem blá blá blá. Ele é repleto de dicas, exercícios, ele traz os 4 pilares, são 5 pilares, né, da inteligência emocional. Eu trabalho os 4 principais pilares, né, da inteligência emocional, sempre com exercícios e dicas, né? Então, eu vou falar sobre a autoconsciência, a autogestão, a empatia e as habilidades sociais. São os 4 pilares da inteligência emocional. E isso tudo, aonde eu posso aplicar dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Então, principalmente para o público jovem, né, que está buscando aí o seu primeiro emprego, ou está no ambiente de estágio, ou no ambiente universitário, ou está no ambiente social, seja ele qual for, eu acho fundamental ter algumas dicas, né, de socialização, né? Então, tem algumas dicas aí fundamentais, né, de como lidar com problemas, solução de problemas, né, como mediar problemas, solucionar problemas. Então, é bem interessante, tá? Como desenvolver empatia, né? Tem os tipos de empatia, nem todo mundo tem o mesmo tipo de empatia, né? E não tem problema com isso, né? Mas existem formas de desenvolver a empatia, coisa que as pessoas não sabem, as pessoas se sentem mal, poxa, não tem empatia. Não tem problema, você pode desenvolver a empatia, né? Não tem problema algum, né? Mas existem formas de você melhorar a sua relação interpessoal com isso, né? E sabe, Paulo, só contando, né? Ontem, casualmente, eu tive uma experiência aqui na Universidade Fevale, né? Só para contextualizar. E é muito interessante porque a gente começa a observar, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, assim, das pessoas que estão ao meu redor, né? E eu vi, assim, alguns jovens, né? Conversando, enfim, entre eles num barzinho aqui da universidade, e a menina me dizia para outra pessoa que ela estava conversando assim, que eu estou muito ansiosa, hoje eu não consigo, às vezes, trabalhar direito, né? Então, a gente percebe, Paulo, o quanto os jovens eles estão passando por certos movimentos, né, que para eles não são muito fáceis, né? Alguns externalizam isso, outros não externalizam, né? Como é que tu vê hoje como é que a gente pode ajudar esses jovens, né? Para quem tem jovens em casa, né? E ela comentava que ela tem crise de ansiedade de 2 em 2 horas. Eu fiquei um pouco chocada com a observação dela, sabe? E queria entender, assim, tu que estás mais à frente, né, dessa parte clínica mesmo, né? Como é que está a situação hoje? Qual é a maior dor do jovem hoje? Eu vejo
os dois cenários, né? Um deles é total apatia, né? Não sente nada, e isso para mim é depressão, né? O sintoma da depressão é apatia, não é tristeza, né? Isso para mim é um problema. Não sentir nada, estar anestesiado completamente do mundo, é um problema sério. E o outro é esse, o excesso de ansiedade. Não saber lidar com tanto de informações sensoriais do mundo, né? O excesso de euforia, o excesso do excesso, né? Que é esse caso, por exemplo, né? A ansiedade. O livro pode ajudar? Sim, existem algumas dicas lidar com a ansiedade. Aliás, o livro todo, se você pegar o resumo dos exercícios, muitos deles são baseados nos exercícios de respiração, né? Fazer exercício de respiração consciente. Por quê? Você respirando conscientemente, você força o seu cérebro a pensar numa coisa que é totalmente mecânica, totalmente automática. Você está obrigando a tornar consciente algo, tornar consciente algo que é automático. Você coloca um ritmo mais devagar, né? E você consegue reduzir esse ritmo e assim você se acalma. Existem algumas técnicas para ansiedade, algumas não tão comprovadamente cientificamente. Eu coloquei no livro isso, a técnica dos cubos de gelo, por exemplo. A pessoa está no meio de uma crise de ansiedade, pegar alguns cubos de gelo, segurar com as mãos, né? E respirar fundo. Isso ajuda a baixar a ansiedade. Algumas pessoas dizem que não funciona, não tem comprovação científica. Para algumas pessoas é o que acalma, né? Então é super controversa essa técnica, mas está lá no livro. Existem outras técnicas também que está lá no livro, que são mais comprovadas, mas, enfim, a maioria das técnicas são técnicas baseadas em respiração, tá? Uhum. São baseadas na yoga, no mindfulness. Legal. E tu trazes, né, Paulo, uma coisa muito interessante também que eu vejo, que é essa questão de trabalhar o ser humano de forma integral, né? É olhar para esse corpo que às vezes está externalizando o que tem dentro, né? Porque a gente é o espelho, né? Sempre assim, né? O que a gente externaliza do lado de fora é o que a gente tem do lado de dentro. Então, já estamos sentindo esses sinais, né? E quando já começa a sentir os sinais, é porque a coisa já está muito desenvolvida muitas vezes dentro de nós, né? Então, uma procura de uma ajuda sempre faz uma leitura, né? O teu livro, acho que ele simplifica, né? E até mesmo ajuda essas pessoas que precisam, né? De certa forma, aí, de um pouco mais de atenção, né? E de mudança, às vezes, de algum hábito, de entender algum pensamento de forma diferente. Eu acho que, assim, existem várias formas da pessoa se autoconhecer. Eu acho que, com respeito aí, várias formas de terapia. Existe yoga, meditação, tudo isso é muito válido, mas a psicoterapia ainda vale a pena, né? A pessoa é um investimento que a pessoa faz e, assim, vale muito a pena. Perfeito, Paulo, perfeito. E uma outra coisa, Paulo, assim, tu trouxeste também dentro do teu livro, enfim, né? E também indiretamente aqui na tua fala, dessa necessidade de trazer essas pautas, né, para a conversa, né? Pautas às vezes que parecem estranha para muitos, né? E eu queria entender como é que a gente pode, né? Eu sei que dentro de um currículo escolar, né, desses jovens, a gente ainda não tem, muitas vezes, uma disciplina específica
que trata esse assunto, né? Mas eu como professora, eu como líder, às vezes, de alguma empresa, como é que eu posso trazer esse conhecimento, falar sobre o assunto, para ajudar essas pessoas também que tanto necessitam? Realmente é um problema. Eu vejo dentro das empresas, enquanto líder de recursos humanos, gestor de pessoas nas empresas, eu via que não tinha muito espaço, às vezes, né? Muita abertura, às vezes, para tratar isso, né? Dentro das organizações. Lidar com as emoções dentro das organizações não tinha espaço, né? Era meio que tabu, né? Imagino que em espaços educacionais também, né, seja meio restrito esse espaço. Eu sou muito a favor da revisão dos currículos escolares. Eu sou muito a favor de uma revisão dos currículos escolares para uma educação educacional, uma revisão curricular, né? Onde tem aí uma educação emocional, né? Onde tem um currículo voltado a uma educação financeira, uma educação voltada a atividades domésticas, né? Atividades financeiras, atividades emocionais, né? É uma revisão curricular mesmo. A gente não é preparado para a vida, se você for ver. A gente aprende fórmula de Bhaskara, a gente aprende os afluentes do rio Amazonas, a gente aprende, né, coisas que a gente só vai ver ali no Enem. Agora, sobre as emoções que a gente vai lidar o resto da vida, a gente, né, não tem aula sobre isso, né? É verdade. É uma coisa muito séria isso, né, Paula? A gente tá falando aqui de uma experiência na Terra, né, um desenvolvimento das pessoas, né, que vai impactar na geração dos seus negócios, que vai impactar de como as pessoas se relacionam com as outras pessoas, do cuidado com o planeta e tudo isso, né? Então, eu acho que essa falta da inteligência emocional, né, de como a gente lidar melhor com os problemas, porque os problemas vão estar aqui sempre, né, Paulo? Não tem jeito, né? A gente não vai fugir desses problemas, né? Mas a gente pode, talvez, trazer isso de uma forma, lidar com isso de uma forma diferente, né? Que foi isso que me motivou a escrever o livro, e coincidentemente eu estava editando, estava finalizando, né? Estava em contato lá com a pessoa que estava editando o livro comigo. Eu ouvi um dos filósofos aí falar num podcast exatamente isso, né? Que, assim, poxa, o que eu precisava ouvir no colégio, eu nunca ouvi. Eu ouvi um monte de coisa maravilhosa, só que sobre as emoções eu nunca ouvi. Então, assim, poxa, é o caminho certo mesmo, né? E, assim, a pandemia foi proveitosa para mim por isso, né? Me motivou a estudar, me motivou a escrever. Tem mais coisa que está no forno, que eu iniciei lá na pandemia. Então, assim, tem mais coisa que eu estou finalizando agora. Então, assim, vai ter mais coisa, mais coisa aí a caminho em breve. Então, Paulo, olha só que legal, né? Eu acho que é muito, muito produtivo, né, a gente estar aqui nesse momento falando sobre inteligência emocional, né? Falando sobre o teu livro. E esse momento agora eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo, contasse também como é que a gente compra o teu livro, né? Ele já está na tela aqui, então conta para nós como é que a gente pode adquirir essa obra, né? E esperar aí para os próximos meses, talvez já tem coisa nova, né? Como você mesmo comentou. Então, bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço todo. Ele está disponível na livraria Uiclap, a livraria virtual, e está também disponível o e-book na Amazon. Então, na Amazon está somente e-book e na livraria Uiclap.
Perfeito. E nas redes sociais, tem algum contato? É esse que está na tela, @paulo.santos.psico, no Instagram. Legal, legal. Muito bem, Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui no programa As Pessoas Inspiram, na Vale TV, né, conversando um pouquinho sobre esse momento de vida que tu estás trazendo, né, fazendo aqui, construindo livros, construindo aí uma outra forma, talvez, a gente se relacionar melhor, né, e viver melhor nesse momento. Então, te agradeço aí de coração. E em breve, né, quem sabe não fizemos outra pauta aqui contando já as novidades aí dos próximos meses, né? Então, eu te agradeço mais uma vez e agradeço as pessoas que estão nos assistindo também. Espero que ajude aí as pessoas, né, através dessas dicas, e muito obrigado pelo espaço. Espero que a gente se fale em breve. Muito bem. Obrigada, gente. Já convido você que está aqui comigo para mais um programa As Pessoas Inspiram na próxima quinta-feira, às 22 horas. Bye, bye.